A sorte realmente, ela é um fator principal na vida de muita gente. Muita gente tem sorte, muita gente consegue muita coisa na vida através da sorte. E é isso que eu vou conversar com vocês hoje nesse vídeo. É muito importante a sua participação, deixa o like e se inscreva no canal. Eu gosto de andar por Lisboa, eu gosto de olhar para os prédios, eu gosto de ver essa arquitetura antiga, mas que é muito bonita, né, gente? Nós estamos aqui em Santos, nós estamos aqui na Rua São Bento, que é uma das ruas mais famosas de Lisboa. Tem muita coisa legal aqui, tem até uma boate gay aqui nessa rua, gente. E eu tô voltando pro centro, pro outro lado do centro, indo pro ginásio e vou gravar um vídeo rápido pra gente poder falar sobre a sorte. Muita gente acha que a sorte, ela é o principal caminho para tudo na vida. E realmente a gente tem que pensar assim. Óbvio, eu sempre tenho que acreditar que eu vou conseguir as coisas, que eu vou conseguir, que tudo vai acontecer. Óbvio, gente. A fé, ela é importante em tudo que a gente faz na vida. E eu mesmo sou uma pessoa que acredito muito, né, na fé. Acredito muito que as coisas podem acontecer, que tudo pode, né, mudar na sua vida do dia para a noite. Isso é possível? Isso é possível, sim. A gente não sabe o que a vida traz pra gente, a gente não sabe os caminhos de coisas boas que podem acontecer na nossa vida durante o tempo que a gente está tentando, né, sair daquela situação ruim ou que a gente está lutando para ter algo na vida. Então a sorte, ela é fundamental, né? A sorte ajuda muita gente? Sim, gente, ajuda muita gente. Quantas pessoas que conseguiram ficar famosa que nem canta? A gente pega o exemplo aí da Xuxa. A Xuxa não canta, ela tem umas musiquinhas legais lá, tudo, mas ela não tem voz. Pré-fabricado, né? Tipo, produtores por trás, situações por trás para poder ficar famosa. A mesma situação se você pegar um exemplo a Madonna. Eu já cansei de ver vídeos da Madonna recentemente onde ela não canta. E quando ela vai cantar, fica muito ruim, porque ela não tem voz nenhuma mais. Se ela tinha alguma voz, que isso era no passado, quando ela começou a carreira dela, lá atrás, sabe? Isso não existe mais, ela não tem mais essa voz. Mas ela tem o quê, gente? Sorte. Muita sorte, entendeu? Uma pessoa que teve sorte na vida, que simplesmente consegue alcançar muita coisa por sorte. Sorte de ter bons produtores por trás, sorte de ter um público que gostou do que viu. E não só a Madonna, como a Xuxa, que eu comentei aqui, e milhares de artistas. Eles não cantam nada e eles ficaram ricos e muito famosos. E isso, gente, é em muita coisa na vida. O YouTube também. Eu mesmo não tive sorte. Eu não sou uma pessoa que cheguei aqui em Portugal e tive sorte com nada. Para eu poder ter hoje quase 50 mil seguidores e mais de 6 milhões de visualizações, eu tive que lutar todos os dias. E eu tenho que lutar todos os dias para conseguir manter o meu canal no ar. Eu não tive essa sorte, como muito brasileiro chegou aqui mentindo sobre Portugal e logo de cara conseguiu 100, 200, 300, 400 mil seguidores mentindo, falando mentira, não trazendo nada de bom, não ensinando nada de bom para o imigrante. Então, por que eu estou falando sobre a sorte? As pessoas precisam entender que a sorte, ela é importante, mas que o risco da sorte não vale a pena. Você não tem que sair do seu país para morar em outro país só dependendo da sorte. Tem que ter mais, gente. A sorte, ela é importante. Como eu vejo muita gente assim, ai, mas Deus vai me ajudar. Deus vai me ajudar e eu vou conseguir, porque eu acredito nele, porque se ele falou que era para mim estar em Portugal, porque vai dar certo, porque não sei o quê, porque blá, 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 blá. Gente, não é assim que funciona. Não é assim que funcionam as coisas. Parem com isso, porque não é assim. Muita gente evangélica está voltando com o rabinho entre as pernas para o Brasil porque não tem dinheiro nem para comer. E é evangélica. Vocês precisam saber separar as coisas. Mesma coisa eu sou espírita. Ai, porque a pombogira vai me dar casa, porque a pombogira vai me dar emprego. Ai, porque o meu santo vai me ajudar. Não, ninguém vai me dar nada. Eles podem abrir caminho, eles podem trazer uma sorte numa coisa em outra, mas eu tenho que ter meu planejamento feito. Eu não posso ficar dependendo disso e nem ficar esperando nada sobre isso, gente. E aí, por que eu estou falando sobre isso? Porque eu vejo que muita gente fica nessa coisa de sorte. Muita gente também só quer assistir esse tipo de gente. Não quer ouvir, né? Não querem saber de ouvir a verdade. E se você falar isso, fala que você é uma pessoa pessimista, negativa, não sei o que, só fala coisa ruim. Gente, não é coisa ruim. Desde quando eu comecei a fazer vídeo aqui em Portugal, eu sempre falei a verdade. Mas as pessoas preferiram me taxar como coisa ruim do que aceitar a realidade. E aí hoje, depois de tanto imigrante dar errado aqui em Portugal, por sorte, né? Por quê? Quem vocês assistiam quando vocês estavam no Brasil?
O que vocês estavam assistindo quando vocês estavam no Brasil? Ou vocês acham que é fácil aqui em Portugal para você comprar uma casa? Ou vocês acham que é fácil você remodelar uma casa velha, como eu tenho visto aí um monte de brasileiro que comprou terreno velho de casa velha e hoje está tentando reformar a casa, né? Então me fala, vamos lá, vamos pegar as datas de quando essas pessoas compraram essas casas velhas e quando elas começaram a reformar essas casas. Quanto tempo faz isso? Qual foi a evolução da reforma? O que essas pessoas conseguiram durante esse tempo? Como é que está a casa dessas pessoas? Vê se vocês entendem onde eu quero chegar. É muito caro, gente. Não adianta nada comprar um terreno e depois não ter dinheiro para poder renovar, reformar. O que adianta? Comprar um terreno, uma casa velha e a casa ficar parada lá e não conseguir colocar nada na casa, não conseguir fazer nada, só para poder falar que comprou uma casa aqui, só para poder dizer que tem uma casa aqui em Portugal. Isso não é vida. Eu tinha um apartamento, que eu vendi esse apartamento porque eu não aguentava mais os problemas do apartamento. Porque eu comprei um apartamento, gastei dinheiro. Para você comprar uma casa aqui, você gasta dinheiro, você tem que pagar a entrada, tem que pagar a escritura, tem que pagar tudo. E ainda tem que pagar uma parcela e ainda tem que pagar um seguro, que não está baixo, está altíssimo hoje para você poder ter um imóvel aqui em Portugal. Aí quando você consegue tudo isso, o apartamento simplesmente começa a dar vários problemas. É problema de umidade, é problema de não sei o que, é a fiação que está assim assado. E aí quando você vai buscar ajuda, você percebe a merda que você fez, porque você simplesmente não vai parar de gastar dinheiro. Porque o que as pessoas não entendem é que Portugal, apesar de não cair neve em algumas regiões, o frio é terrível. E por isso que eu aproveito o calor mesmo, fico, sabe, desse jeito que eu tô aqui, gosto de usar regata, gosto porque eu sei que são muitos meses de frio. Não é nenhum nem dois. Olha, o ano passado, para vocês terem ideia, eu fiquei agoniado porque não passava o inverno. Foram muitos meses, gente. É muito frio. É muito tempo você com blusa de frio. É muito tempo você ali, sabe, sentindo frio. Aí você chega dentro de casa, aquela casa gelada. E aí você fica revoltado com aquilo porque você liga ar-condicionado, faz aquilo, faz isso e casa continua gelado, né? Hoje eu já me acostumei, o apartamento que eu tô morando até que não é tão gelado assim. Mas durante esses 10 anos que eu tô aqui quase, pelo amor de Deus, já passei muito frio. E passei frio porque as casas não têm esse preparo. Infelizmente as casas aqui não têm essa estrutura, né? Só se for um apartamento novo, um apartamento que realmente tenha tudo que seja necessário, e a gente sabe que não é essa a realidade. Então aí eu fico pensando, se eu fosse ficar dependendo da sorte para tudo na minha vida, eu ia morrer, gente, porque se fosse assim, as pessoas não tinham que arrumar emprego, as pessoas não tinham que conseguir alguma coisa na vida, ok? Só que eu não vou aqui generalizar e dizer que não é possível você conseguir alguma coisa na vida com a sorte. É óbvio que eu sei que a sorte existe, mas como eu tô falando, será que você tem sorte? Será que você é uma pessoa de sorte? Tanta gente que nasceu pobre, que morreu pobre e que não conseguiu comprar uma casa, que não conseguiu ter um carro. Muita gente que não consegue ter um marido, muita gente que não consegue ter um casamento, muita gente que não consegue nada. Já tem outras pessoas que têm sorte na vida, que conseguem arrumar marido, que conseguem arrumar carro, que conseguem comprar casa, que conseguem arrumar emprego, que conseguem ter sorte no trabalho. Então isso é muito pessoal e muito relativo. Mas é importante a gente entender o perigo quando a pessoa começa a agir de uma forma completamente irresponsável e não para pensar que eu não posso ficar dependendo disso. Vocês acham mesmo que eu vou ficar dependendo de sorte? Gente, eu tô aqui há quase 10 anos, eu posso dizer para vocês, existem situações e coisas que não vai mudar em Portugal, gente. Portugal, ele passa por um processo de mudança de muita coisa. Portugal passa por um processo de mudança em muitas situações e muitas coisas, gente. Mas Portugal, ele continua sendo a mesma coisa. Por isso que quando eu vejo tanto mimimi na internet, tanto desespero falando isso, falando aquilo, eu não consigo acreditar. Porque eu estou vivendo aqui e não é isso que eu vejo. O que eu vejo aqui é que quem tem dinheiro está na mesma situação. As pessoas que vieram para cá com estrutura, com dinheiro, que compraram casa, estão vivendo a sua vida. E quem chegou aqui ilegal, sem documento, sem dinheiro, com pouco dinheiro, que é essas pessoas que reclamam, falando que Portugal mudou, que isso, aquilo, cara, tá do mesmo jeito, tá tudo na mesma, entendeu? Agora, óbvio que a vida ficou mais difícil na Europa, ficou, tudo ficou mais caro, ficou, entendeu? Isso a gente sabe, mas isso não é só Portugal. Quando, em 2018, quando eu fui em Madrid, eu tive a oportunidade de arrendar um apartamento ali na Gran Via por 600 euros. Se eu quisesse ter arrendado o apartamento, eu teria arrendado, porque a mulher, eu fui lá pelo Airbnb, ela que era proprietária, gostou de mim, aí eu falei, olha, eu queria ficar mais um mês. Ela, tudo bem, então paga por fora. Aí eu pagava por fora para ela, pagava a luz, pagava a água, fiquei 3 meses lá. Para quem viu aí meus vídeos, se você pegar em 2018, você vai ver.
né, vídeos do Clube de Cannabis, em vários lugares que eu mostrei aí para vocês aqui no canal. E também tinha outros vídeos do outro canal que foi hackeado, que eu perdi na época, em 2017, e tinha vários vídeos de lá de Madrid. Eu consegui resgatar alguns vídeos que estavam na minha biblioteca. Então, sabe, gente, eu fico só observando e vendo como as pessoas não pensam, porque eu mesmo falo por mim, eu sou uma pessoa que eu tive muita sorte na vida, em muitas coisas, eu tenho que agradecer muito ao Orixá, muito a Deus, muito aos Exus, às Pombogiras, a tudo, sabe, de energia que me ajudou, que eu acredito muito nisso. Mas eu também sei que tem coisa que eu tenho que correr atrás. Eu não posso ficar esperando que a sorte vai trazer para mim, sabe, milagre, que eu vou ganhar na loteria, ou que eu vou ficar rico, ou que eu vou ter milhões de seguidores, ou que eu não vou trabalhar mais e depender só de YouTube, porque isso é hilário. A gente tem que cair na real sobre as situações e sobre a realidade da vida. Então, sabe, eu acho que as pessoas deveriam pensar um pouco melhor, porque tudo na vida não é a sorte, gente. Tudo na vida são as suas decisões, aquilo que você vai decidir para você poder mudar o seu rumo, para você poder mudar a sua história. Então, cuidado com essa coisa de ficar acreditando tanto em sorte e achando que a sorte vai sempre estar presente na sua vida, porque nem sempre ela vai estar. Muitas coisas você vai ter que fazer por você mesmo. Muitas coisas você vai ter que correr atrás. Portugal é um país que, se a pessoa não correr atrás, a sorte não vai ajudar. Lembrando que existe algumas pessoas que chegaram aqui em Portugal e tiveram muita sorte, inclusive brasileiros, chegaram aqui, logo de cara conseguiram arrumar trabalho bom, chegaram aqui, conseguiram comprar casa, chegaram aqui, conseguiram arrumar casa fácil, tiveram sorte. Eu tive muita sorte. Eu conheci senhorios que nunca eu iria conhecer um senhorio hoje assim. O último senhorio, inclusive, que eu conheci, ele só pediu um mês só de pagamento, e só pediu um calção, e o primeiro mês, um apartamento do centro da cidade de Lisboa, por um preço baixíssimo, que nem existe mais. E ele só me pediu isso. E confiou em mim. Não pediu fiador, não pediu nada. E confiou em mim muito. Eu já estou nesse apartamento há quase 3 anos. Então ele não estava errado no faro dele. Ele sabia que eu era uma pessoa de confiança. Porque a gente sabe. Se eu conversar com alguém, eu sei se essa pessoa presta, se ela não presta, se ela é digna de confiança, se ela não é, se ela vai me trair ou se ela não vai. Eu não preciso de ninguém me falando, eu sinto isso no olhar da pessoa, no tom de voz da pessoa, quando ela é de confiança e quando ela não é. Tem gente que não é, tem gente que não é de confiança. E tem gente também que não vai confiar em você. E você pode fazer o que for, que tem gente que não vai confiar em você. Então, como é que a gente pode considerar isso? Sorte. Tem gente que tem muita sorte para arrumar amigo, tem gente que não tem. Tem gente que tem muita sorte para conseguir casa, tem gente que não tem. Tem gente que tem muita sorte para conseguir negócios, que do nada fica rico, que do nada não tem dinheiro nenhum e começa a ganhar dinheiro por todo lado, fica milionária do nada. Tem gente que não. Tem gente que começa a fazer vídeo há 1 mês e consegue milhares de seguidores. Tem gente que não. Vocês entenderam? Como tem gente que chega na Europa e dá tudo certo e tem gente que não. Só queria falar isso pra vocês. O que vocês acham sobre isso que eu falei aqui? Você não acha que a gente tem que ter um pouco mais de responsabilidade e parar de ficar viajando, né, no mundo de Alice do País das Maravilhas? A sorte, ela pode te ajudar, mas ela não vai te livrar das coisas ruins da imigração. E por isso que muita gente se dá mal. Essas pessoas só ouvem, assistem pessoas que vivem da sorte. Então imagina, se eu for ficar assistindo uma pessoa, se eu quero morar, um exemplo, em Madrid, aí eu vou ficar assistindo um brasileiro que conseguiu casa por sorte, que conseguiu seguidor por sorte, que conseguiu um documento por sorte, e eu vou entrar na onda dele achando que vai acontecer a mesma coisa comigo. E antes de vocês falarem sobre qualquer questão, não é inveja, eu não preciso ter inveja de ninguém. Eu, graças a Deus, posso dizer para vocês que tive muita sorte na vida. Desde pessoas que eu casei, desde amigos, desde tudo, ok? E é isso, cara. Eu acho que a gente tem que entender que a vida é feita de desafios e a imigração é um desafio. E a conta da imigração e a soma da imigração só vai bater se você tiver informação e se você fizer a coisa correta. Deixa aí sua opinião. O que você acha sobre o que a gente falou? Se você gostou, deixa o seu like e se inscreva no canal. Até já!